Boa noite. A gente vai dar início à apresentação do nosso trabalho referente à matéria Introdução à Análise Estrutural, da professora Fabrícia. E o grupo é composto por mim, Gabriela, pela Daniele, pelo Felipe, pelo Gabriel, pelo Lucas e pelo Renato. E a estrutura, ela dá a ideia de uma coisa que já está em ordem. E na engenharia ele é usado como sinônimo de estrutura resistente, ou seja, um conjunto de elementos que sustentam a edificação. A estrutura de uma edificação, qualquer que seja seu porte, é formada por vários elementos, cuja finalidade é suportar e distribuir as cargas incidentes que podem ser permanentes ou acidentais, podendo ser classificadas em infraestrutura ou supraestrutura. Quanto à vinculação com elementos de vedação, as estruturas podem ser classificadas em autoportantes e independentes. Estrutura autoportante. Nesse tipo de estrutura, elementos de vedação e estrutura portante se confundem. É o caso de edifícios em alvenaria estrutural ou de edificações mais simples, em que a própria alvenaria é o elemento sustentador da edificação. Estrutura independente. Aqui há independência entre estrutura portante e elementos de vedação. Além de classificar quanto à vinculação, pode-se categorizar a estrutura quanto à sua materialidade. Alvenaria de vedação ou convencional. Alvenaria estrutural. Ou steel frame ou wood frame. Carga nas estruturas. O objetivo final das estruturas é resistir a carregamentos com o mínimo possível de deformações. O comportamento das estruturas varia de acordo com a natureza do carregamento realizado sobre cada elemento, sendo ele compressão, tração, flexão e cisalhamento. Os edifícios precisam ser estáveis e, para isso, as estruturas são calculadas para resistirem ao seu próprio peso e ao peso dos objetos colocados dentro da edificação. Alguns tipos de carga. Carga pontual, são cargas que atuam sobre um ponto específico da estrutura. Carga uniformemente distribuída, atua de maneira contínua. Carga uniformemente variável, são cargas uniformemente variáveis, são muito similares às uniformemente distribuídas, com a diferença de que sua força varia uniformemente ao longo do comprimento. E uma observação: a distribuição de carga sempre ocorre de cima para baixo, e esse movimento precisa chegar de maneira correta até o solo. Cargas permanentes e cargas acidentais. As cargas às quais uma estrutura está exposta podem ser divididas em duas grandes categorias. As cargas permanentes, também conhecida como carga morta, que é piso, viga, telhado, e as cargas acidentais, que são as pessoas, os móveis, os veículos. Estrutura do tipo pórticos. São estruturas compostas por elementos horizontais, como vigas, e elementos verticais, como pilares. A ligação entre esses elementos, conhecida como um nó, e que forma um ângulo de 90 graus entre eles, é rígida, de modo que os elementos trabalham em conjunto. Existem duas categorias principais de pórticos: os rígidos e os contraventados.
E um exemplo na nossa cidade são os pórticos e semipórticos que ficam nas ruas. Eles indicam ruas, bairros, entrada de Dutra, cidade. E um exemplo aí foi um pórtico que a gente pegou na Avenida Nelson Dávila. Os arcos, eles são estruturas presentes nas construções há muito tempo. Se a gente pegar as estruturas antigas, né, as construções antigas, a gente já vai ver a estrutura em arco. E ele é tanto presente na construção pela estrutura quanto pelo visual. E, bom, são estruturas submetidas à compreensão pelo seu próprio peso. E, devido às suas características, o arco é um sistema estrutural capaz de vencer grandes vãos com pequena quantidade de material. Bom, eu vou citar agora os tipos de arco. Tem o arco engastado, que ele é projetado com um componente contínuo e conectado rigidamente nos apoios da base. Tem o arco indeformável, que eles são rígidos somente em seu plano e estaticamente indeterminados. E tem os arcos biarticulados, que são estruturas contínuas com duas juntas de pino nos seus dois apoios, que, ao impedir o desenvolvimento de grandes esforços de flexão, permitem que a estrutura gire quando submetida a deslocamento de apoios. E tem os arcos triarticulados, que possuem dois perfis rígidos conectados entre si na parte superior e nos apoios da base. Bom, para dar exemplo de construção com arco, a gente pegou uma construção de uma quadra poliesportiva lá na cidade de Barreiras, que fica na Bahia. Aí tem as imagens da quadra sendo construída e dela já finalizada. Esse tipo de estrutura é bastante utilizado em quadra, em escola. Bom, e como exemplo na nossa cidade, a gente pegou o supermercado Piratininga. Ele também é construído com estrutura de arco. Boa noite, vou falar um pouco sobre estrutura tipo placa. Esse sistema que vem sendo muito utilizado principalmente em construções populares e industriais, também como pisos em prédios, em pontes e como paredes de tanques de armazenamento. Nesse método construtivo podemos ressaltar as vantagens, de como por exemplo agilidade, otimização de custo e qualidade de construção. Há muitos tipos de placas que podem ser utilizadas, dentre elas estruturas monolíticas, placas dobradas ou lajes plissadas, treliças espaciais, sistemas de grelhas, concreto em placa dobrada, laje em concreto armado e etc. As estruturas tipo placas, de modo geral, conseguem vencer grandes vãos livres, e quando não são configuradas para vencer grandes vãos, como as placas dobradas e treliçadas, vencem vãos relativamente pequenos. Tá aí uma imagem, né, de exemplo de estrutura tipo de placa. Geralmente a gente vê mais em condomínios ou até mesmo entradas de indústrias também eles aderem a esse tipo de estrutura.
Boa noite, meu nome é Lucas. Eu vim falar sobre a estrutura tipo membrana, que é um tipo de sistema construtivo não muito convencional formado por uma membrana fixa e uma estrutura de suporte, e normalmente é feita em aço. A estrutura de suporte pode ser submetida a tração, compressão e flexão. Já a membrana é submetida a um esforço de tração. Os principais tipos de membrana mais utilizados são o de tecido composto por fio de poliéster revestido com policloreto de vinila ou PVC, que são os mais utilizados no Brasil. O tecido de fibra de vidro revestido com politetrato de fluoretileno, produtos de etileno tetrafluoreno, produtos com revestimento de fotocatalítico de dióxido de titânio. Sendo ela um tipo de estrutura que é muito utilizado em estádios e centros esportivos, galpões e indústrias agrícolas, aeroportos e terminais de passageiros, parques e centros de eventos. E alguns de seus pontos fortes são o isolamento térmico, isolamento acústico, resistência ao fogo, translucidez da membrana, durabilidade, resistência aos raios ultravioletas, resistência ao ataque de micro-organismos, mofos e bolores. Boa noite, eu sou Felipe e vou falar sobre estruturas do tipo estaiada e do tipo pênseis. As estruturas estaiadas são sistemas suspensos, sustentados por um conjunto de cabos de aço fixados em massas de concreto armado ou de aço estrutural. Esse sistema estrutural é composto basicamente por três elementos: mastros, vigas de rigidez e cabos, conhecidos como os estais. São sistemas muito utilizados em pontes, viadutos e passarelas. Um exemplo que podemos utilizar aqui é a Ponte Estaiada de São José dos Campos, conhecida como o Arco da Inovação, que interliga a Avenida Jorge Zarur às Avenidas São João e Cassiano Ricardo. Foi construída para desafogar o trânsito nesse ponto, pois nos horários de picos o trânsito era muito grande. Temos aqui algumas informações sobre o Arco da Inovação, que é a ponte estaiada de São José dos Campos. Uma delas é a altura, que ela possui 100 metros de altura. Foram utilizados 70 estais e 36 mil metros de cordoalhas para a fabricação dessa ponte, fora toda a parte de concreto que foi utilizada. Estruturas do tipo pênseis são estruturas suspensas utilizadas principalmente na construção de pontes, viadutos e passarelas formadas por elementos que geralmente são construídos por cabos de aço, concreto armado e aço estrutural, sendo eles estrutura suspensa, cabos principais, cabos secundários ou pendurais, torres principais ou portais, sistemas de ancoragem. Pegamos como exemplo a ponte de São Francisco. Temos um desenho ao lado que mostra o esquema de montagem da ponte, vamos dizer assim. Tem os pontos de ancoragem, os cabos secundários, o cabo principal e a torre ou portal, segurando toda a estrutura suspensa que fica ali embaixo.
Existem diversos tipos de soluções estruturais, e com a tecnologia e conhecimento, diversos tipos de estruturas foram surgindo para suprir as necessidades da construção civil, qualquer que seja o seu porte. Uma estrutura é formada por vários elementos, cuja finalidade é suportar e distribuir cargas incidentes, que podem ser permanentes ou acidentais, podendo classificá-las em infraestrutura ou supraestrutura. Na matéria Análise de Sistemas Estruturais, conseguimos aprender um pouco sobre os sistemas pórticos, arcos, estruturas tipo placa, estrutura tipo membrana, estrutura tipo estaiada e penseis. E conseguimos encontrar uma referência de cada uma dessas no município de São José dos Campos, São Paulo. O objetivo final das estruturas é resistir carregamentos com o mínimo possível de deformações. O comportamento das estruturas varia de acordo com a natureza do carregamento realizado sobre cada elemento, sendo eles compressão, tração, flexão e cisalhamento.